dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola da Manhã. A lição que nós iremos abordar hoje é a lição de número 121 do nosso livro 3. Então, para iniciarmos essa lição, peço por gentileza a cada criança que abramos nossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 21, para lermos essa passagem do versículo de 1 ao 6. Se os seus pais estiverem por perto, que possam auxiliar vocês na abertura dessa passagem, ou para as crianças menores que já conseguem abrir com facilidade e encontrar os livros sozinhos, possam assim fazer então, tá bom? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 21, e ler o versículo de 1 ao 6. O título dessa lição, dessa passagem é Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. Diz assim o versículo 1. E sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde meu senhor, de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, ou seja, triste e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações nesta lição. Amém? Crianças, estaremos iniciando esta lição de hoje fazendo uma pergunta a cada um de vocês. O que vocês acham que é aquilo que Deus mais odeia? O que seria a coisa que Deus mais odeia no seu ser? Algumas pessoas podem dizer que aquilo que Deus mais odeia é a morte, são doenças, os seus inimigos. As pessoas vão dizer muitas coisas naquilo que acham que Deus mais odeia. Algumas vão falar que é a fome, aquilo que Deus mais odeia, ou tristezas ou decepções. Mas nada disso é o que a Bíblia nos relata ser o que Deus mais odeia. A Bíblia vai falar que aquilo que Deus mais odeia é o pecado. E todos nós pecamos contra Deus. Isso é o que Deus mais odeia, o pecado em si. Entendem? E o pecado ele tem uma natureza de destruição. Primeiro ele engana, depois ele destrói. Nós podemos ver aqui nessa passagem a respeito de um rei de Israel chamado Acabe. O rei Acabe, ele reinou o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E ele fez muitas coisas más diante dos olhos do Senhor. E o pecado, como destrói muitas pessoas, ele também se apoderou da vida do rei Acabe, porque ele não se atentou aos mandamentos do Senhor, não se atentou à voz do Senhor. E fez coisas horríveis. Nós podemos ir aqui. Para entendermos melhor essa lição, crianças, vamos estar vendo aqui estas ilustrações aqui. Nós podemos ver aqui o rei Acabe. O rei Acabe estava no seu palácio, nas suas mordomias, vestindo as suas vestes reais, estava nos seus afazeres. Como nós podemos ver aqui,
essas imagens no qual descrevem a beleza do seu palácio. Porém, ele contemplou a vinha de Nabote. Ele invejou e cobiçou no seu coração algo que não lhe pertencia. Ele teve um grande desejo pela propriedade de outra pessoa, Nabote, que tinha herdado dos seus pais, dos seus familiares, aquela vinha por herança. Vinha, naquela época, era uma das formas de conseguir as suas rendas, como fosse como fosse uma forma de investimentos para o seu futuro. Então era visto com grande admiração a pessoa que tinha vinha, porque era uma pessoa que tinha posses e tinha uma terra de grande cobiça para muitas pessoas, de grande desejo. E assim o rei Acabe, que tinha um reinado tão grande, que ele tinha tudo diante de suas mãos, não tinha motivo para ele cobiçar a vinha de Nabote, que só tinha apenas aquela vinha que tinha herdado dos seus pais. Veja como que é cruel o pecado, como que ele engana as pessoas. Nós vamos imaginar uma pessoa que ela é enganada pelo pecado. Muitas vezes nós vemos isso, exemplos de crianças. Crianças às vezes têm inúmeros brinquedos, inúmeras roupas, e muitas vezes quando vê uma criança com um brinquedo pequeno que ela não tem, ela vai desejar e vai cobiçar. E muitas vezes vai fazer de tudo para ter aquele brinquedo que aquela outra criança tem que não lhe pertence. Olha só o que o pecado faz com as pessoas, ela engana. Ela faz que as pessoas não tenham o temor a Deus, não enxerguem que aquilo que ela está fazendo é extremamente cruel e horrível aos olhos do Senhor. E uma vez o pecado concebido em seus pensamentos, em sua imaginação, ele vai dizer assim à consciência: é um mero pequeno pecado, não é nada demais, isso é um pecadinho. A consciência é calada pelo pecado. Então muitas vezes, quando nós somos, por assim dizer, nocauteados pelo pecado, nós somos atingidos pelo pecado no nosso próprio coração, a primeira coisa que ele faz é tentar calar a consciência. Isso é um pecadinho, não é nada demais, é um mero pecado. O pecado de verdade grande é o que o ladrão faz, os assassinos fazem, as pessoas que enganam outras pessoas fazem. Isso são grandes pecados. O meu pecado é apenas um mero pecadinho. Mas aos olhos de Deus, isso não é um mero pecadinho. Nós vamos ver as consequências horríveis que vieram ao rei Acabe por desobedecer ao Senhor, desobedecer aos mandamentos de Deus. Nós veremos as consequências. E assim, as consequências poderão também terríveis vir a você, se você continuar a sua vida achando que o seu pecado é um mero pecadinho, e não ter temor ao Senhor e não pedir perdão pelos seus pecados diante de Deus. Você verá quais serão as consequências desses pecados em sua vida. Pois bem, Acabe cobiçou a vinha de Nabote, não lhe pertencia. Ele foi ter com Nabote logo em seguida e conversou com ele dizendo: dá-me a tua vinha, dá-me a mim o que lhe pertence, ou vende ela por um preço, ou te darei outra vinha melhor, mas eu quero a sua vinha porque está perto do meu palácio, isso vai me beneficiar muito. Ele cobiçou, realmente ele foi tentar negociar algo que não lhe pertencia. Porque quando o pecado é concebido no coração, ele não satisfaz com aquele nível no qual ele se encontra. Um pecado leva a outro pecado. Cada vez mais as pessoas estão cada vez mais presas ao pecado. Primeiro ele cobiçou a vinha de Nabote. Logo depois ele se entristeceu por não ter aquela vinha. Olha só, que terrível, que loucura que o pecado faz com as pessoas.
pecado vai cada vez mais trazendo um grau cada vez maior de trevas nos corações das pessoas, cada vez mais e mais trevas. Primeiro ele cobiça, para depois se entristece por não ter aquilo. Como nós não podemos ver aqui à frente, que ele voltou triste por não ter a vinha de Nabote. Nabote falou: não te darei a vinha de herança dos meus pais, não te darei ela. Ele voltou triste com aquela notícia, por ouvir aquelas palavras de Nabote, de modo tal que ele ficou tão triste que ele nem sequer desejou comer ou beber, indignado com aquelas palavras de Nabote. Assim também, criança, você pode ver em sua vida uma tristeza quando você não tem aquilo que você deseja, quando você vê que isso é algo do seu pecado. Eu gostaria muito de ter aquele brinquedo e quando os meus pais não me dão, eu fico terrivelmente triste por aquilo que eu desejei ter. Uma tristeza por não ter o seu pecado cumprido em sua vida. Que coisa horrível, né? Será que você pode ver também uma atitude em sua vida como a de Acabe, por cobiçar algo que não lhe pertence e se entristecer por isso? E após ter acontecido essas coisas, Jezabel, que não era uma mulher nascida em Israel, era de outra nação, que era a esposa do rei Acabe, ela viu que o rei Acabe estava triste naquela situação e falou: não se preocupe, eu irei comandar a você a vinha de Nabote. Olha só o grau que o pecado alcançou na vida do rei Acabe. Ele primeiro cobiçou, se entristeceu, agora estava tudo armando, estava acontecendo uma armação de planos, estava acontecendo uma sabotagem para prejudicar Nabote. E a Jezabel diz assim: irei trazer 2 ou 3 testemunhas e falarão mentiras acerca de Nabote, depois ele será apedrejado até a morte. Veja só, que coisa horrível que aconteceu. E assim aconteceu. Forjaram mentiras sobre Nabote, testemunhas falsas falaram mal dele, no qual ele foi apedrejado, e o rei Acabe, depois da morte de Nabote, ele possuiu a vinha que não lhe pertencia. E isso foi mal aos olhos do Senhor. Crianças, não se deixe enganar. O maior mal que existe e que Deus mais odeia é o pecado. E o pecado não se contenta na posição na qual ele estaria, que é cada vez mais níveis maiores e maiores de ofensas a Deus. Então, se você pode ver em sua vida uma atitude semelhante a de Acabe, de cobiçar algo que não lhe pertence, tome cuidado, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão porque esse pecado que já surgiu no seu coração de cobiça por desejar algo que não lhe pertence ou por desobediência aos pais, isso é extremamente desagradável aos olhos do Senhor. Você entende? Você estaria preparado ou preparada, criança, para prestar conta diante do Senhor por cada pecado que você cometeu até hoje? Pense e reflita nisso. Os nossos pecados entristecem e também provoca a ira de Deus contra nós. Se nós não cremos em Deus, desobedecemos os mandamentos de Deus, acontecerá sobre nós a mesma coisa que aconteceu sobre a vida de Acabe, uma morte distante de Deus. Por causa daquele pecado que ele cometeu, o rei Acabe. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor levantou Elias para dizer algumas palavras ao rei Acabe. Nós podemos ver no decorrer da jornada quão terrível é as pessoas estarem vendidas ao pecado. Cada vez que passa, cada vez em piores e piores pecados.
E o Senhor disse ao rei Acabe através do profeta Elias: eis que trarei mal sobre ti. Porque aquilo foi mal aos olhos do Senhor, eis que trarei mal sobre ti. A Bíblia vai nos dizer que o rei Acabe faleceu, morreu de uma forma muito vergonhosa, porque Deus fez uma coisa muito desagradável aos olhos do Senhor. Criança, reflita nessas questões. O pecado, ele tem esse poder terrível de destruir pessoas. O pecado, ele fez com que anjos celestiais se transformassem em demônios. Olha só como que é horrível. Cada pecado que nós cometemos é uma ofensa, é um xingamento a Deus. Não considere cada um dos seus pecados, que aos seus olhos possam ser pequenos, mas aos olhos do Senhor é grande. Aos olhos do Senhor é uma coisa terrível. Reflitam nessa lição. A única forma de livrarmos os nossos pecados, crianças, é rogarmos ao Senhor por perdão deles. Somente o Senhor Jesus Cristo pode perdoar pecados. Quando nós nos entristecemos pelo pecado e não nos entristecemos pelas coisas que nós gostaríamos de ter, porque isso é pecado. Nós temos que rogar ao Senhor perdão por cada um deles. Antes que venha o dia que nós iremos prestar contas por cada iniquidade, por cada rebelião contra Deus, por cada desobediência aos pais, por cada coisa que eu desejei que não me pertencia. Um dia Deus irá revelar esses pecados que há em nossos corações. E se a sua vida não foi perdoada pelo Senhor, não haverá salvação para a sua vida de forma nenhuma. A salvação só há através de arrependimento de pecados, quando nós confessamos os pecados ao Senhor e pedimos perdão ao Senhor por eles. Porque a Bíblia nos diz, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E deixar um outro versículo também para a vossa reflexão, em João capítulo 3, versículo 36, dizendo assim: aquele que crê no Filho, ou seja, no Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se nós não crermos em Deus, nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, a Bíblia fala que a ira de Deus sobre nós permanecemos. Será que isso não faz você ficar pensativo sobre os seus pecados? Que enquanto eu vivo uma vida de pecados, de desobediência, de rebelião contra o Senhor, a ira de Deus permanece sobre mim. Veja essa advertência das Escrituras Sagradas e corra, por assim dizer, peça ao Senhor, rogue ao Senhor por perdão dos seus pecados. E você estará livre da condenação do próprio pecado e estará eternamente com o Senhor quando Ele vier nas nuvens dos céus. Amém? Então, que o Senhor aplique essa mensagem nos vossos corações e que seja para a vossa reflexão no decorrer da semana. Vamos ficar agora com o hino de número 46 do nosso cenário, hino de número 46 da versão dos adultos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que ouviram e puderam assistir essa lição. Que Deus os abençoe.